Bom, galera, chegando aqui para mais um vídeo. O vídeo agora falando sobre a análise, né? Fazendo uma análise da convocação que saiu ontem, né, da seleção brasileira. Ontem eu já fiz um vídeo fazendo a minha convocação, né, a minha lista dos 26. E pouco tempo depois rolou, né, a cerimônia da convocação. O Ancelotti divulgou os seus nomeados, né, os que irão representar a nossa seleção brasileira ali na Copa de 2026. E tivemos algumas surpresas, né? Pelo menos para mim. Para mim foram algumas surpresas, né? Vamos comentar sobre isso. Antes, não esquece de curtir, de deixar o comentário aí, de compartilhar com seu amigo. E vamos lá. Começando com os goleiros, né? Eu tinha colocado na minha lista Alisson, Ederson e Hugo. Hugo Souza do Corinthians. Por quê? Eu acho que já até comentei no outro vídeo, mas vale reforçar aqui rapidamente. Alisson e Ederson iriam de qualquer jeito, né? Então eu optei pelo Hugo no terceiro goleiro, porque assim, o terceiro goleiro, ele geralmente é uma opção muito pontual, muito situacional, né? Porque o terceiro goleiro não joga, pô. O segundo goleiro já é difícil de jogar, quanto mais um terceiro, né? Então assim, o terceiro goleiro, ele não vai entrar ali para jogar, ele vai ali para uma situação específica, né? É quase uma catástrofe ter que acontecer para o terceiro goleiro jogar. Mas assim, buscando mais utilidade, né, buscando tornar a terceira opção de goleiro algo realmente útil, eu pensei no Hugo Souza, porque ele tem a valência de ser um bom pegador de pênalti, né, coisa que muitos brasileiros vêm criticando os goleiros principais, né, especificamente Alisson e Ederson. Ao longo das últimas duas Copas aí, eles têm sido muito criticados, né, pelos brasileiros. Eu não concordo com as críticas, mas assim, eu acredito que o Hugo é melhor pegador de pênalti do que eles dois, então por isso que eu convocaria o Hugo. Só que o Carlito foi e surpreendeu muita gente convocando o Everton, né, o ex-Palmeiras, que agora está no Grêmio. Cara, essa convocação do Everton para mim, a princípio não fez sentido nenhum, né? Porque até então ele não tinha sido convocado pelo Ancelotti. O Ancelotti tinha chamado outros goleiros, mais especificamente o Bento e o Hugo, né? Então acho que pelas falhas bizarras do Bento nos últimos jogos aí, ele perdeu a vaga por conta disso, né? Inclusive perdeu o título no próprio time lá por conta disso. E o Hugo Souza, que eu falei no outro vídeo, né? Ele tomou outro gol ali que, é difícil você olhar para aquele gol e pensar, poxa, um goleiro de Copa do Mundo tomou um gol daquele. Cara, eu sou corintiano. E eu olho para um gol daquele ali e eu falo, mano, é inaceitável tomar um gol daquele, né? Um chute de muito longe, a bola, beleza, foi no canto, mas ele nem pulou, ele nem tentou, ele só ficou olhando a bola, sabe? Então, eu acredito que o Hugo tenha perdido a vaga dele por conta disso e o Bento perdeu por conta do que ele fez lá no Campeonato Saudita, né? Então, assim, ficou aquela, né? Poxa, os dois estavam sendo convocados aí recentemente, falhando na reta final e perdendo pontos, né? Com a diretoria ali, com a CBF, com o Ancelotti. E aí, do nada, me aparece o Everton, né? Do nada, tinha gente comentando sobre o John, né? Tinha gente comentando sobre o próprio goleiro do Palmeiras agora, né? O Carlos Miguel, se não me engano o nome dele, que ele já jogou no Corinthians lá. Inclusive na época do Corinthians eu achei que ele ia pra Copa. Aí ele acabou saindo do Corinthians meio que conturbado ali, né? Naquela situação, que ele seria o sucessor do Cássio e tal. E o Corinthians acabou demorando a se desfazer do Cássio, ele não gostou. Aí ele acabou indo parar lá no Nottingham Forest. E depois voltou aqui pro Palmeiras, né? E agora tá jogando lá. Na época do Corinthians, eu até comentei com alguns amigos meus, eu falei, esse cara aqui, ele é muito bom goleiro. Pra mim, ele é nível seleção já, né? Podia estar meio alucinado, né? Meio emocionado na época, mas naquela época eu já comentei sobre isso, né? Eu falei, esse cara aqui já tá na seleção. E assim, muita gente especulou ele na seleção, né? Justamente nessa terceira vaga. E pra mim não seria tão incoerente assim, né? Sendo bem sincero, pra mim não seria tão incoerente, porque apesar dele ter tido algumas falhas ali, mesmo lá no Nottingham Forest e até aqui no Palmeiras também quando ele chegou,
Não vou dizer falha, né? Mas ele chamava gol quando ele chegou aqui no Palmeiras. Apesar de tudo isso, seria uma opção que eu olharia assim e falava, não, beleza, é um cara jovem, né? Tá indo ali pra Copa, vai ganhar experiência e tal. Só que aí chamaram o Everton. E qual que é a situação do Everton? Ele tem feito um bom ano, né? Ali no Grêmio. E eu não tenho acompanhado muito, mas os comentários sobre ele são positivos, né? Sobre o ano que ele tem feito ali no Grêmio. Só que, cara, por que convocar ele? Será que a diretoria, assim como alguns comentaristas, né, principalmente o VSR que eu comentei no vídeo anterior, estão realmente preocupados com o Alisson e Ederson? Né, porque o Alisson tá voltando de lesão aí, não sabe se ele vai voltar com ritmo de jogo, né? Se não me engano vai ter amistoso aí antes da Copa, então eu acredito que ele vai ser testado ali. E o Ederson não tem feito uma boa temporada, né? Mas assim, eles eram nomes consolidados ali no grupo, já faziam parte do grupo e estariam na Copa. Então será que a diretoria, será que o próprio Ancelotti não está tão convicto assim dos dois? Porque a terceira, que eu falei, a terceira opção geralmente não joga. Então por que levar o Everton? Né? Se já tem Alisson e Ederson ali. Pra mim não faz muito sentido. Mas enfim, ele fez essa convocação, né? Chamou os três. Pra mim foi uma surpresa, assim, decepcionante, né? Eu esperava que outros jogadores tivessem mais oportunidade. Eu convocaria o Hugo, não porque eu sou corintiano, mas porque ele seria útil na cobrança de pênalti. Mas não ficaria não ficaria tão surpreso se convocasse o Carlos Miguel, por exemplo, o próprio John, né? Não ficaria tão surpreso. Mas o Everton, pra mim, foi uma surpresa, assim, foi a maior surpresa da lista. E pra mim foi uma surpresa negativa, né? Por conta desse ponto aí. Seguindo tem os defensores, né? Os zagueiros. Esteban Marquinhos, Gabriel Magalhães, daí essa zaga titular da seleção. O Bremer, que fez os 2 últimos jogos da seleção, ele veio muito bem, né? Na última data FIFA ele foi bem. E aí ele chamou o Ibañez, que eu acho que está bem claro para todo mundo que ele chamou o Ibañez na vaga do Militão, né? Porque o Militão ele seria um zagueiro, mas ele também poderia ser utilizado na lateral, né? E o Ibañez eu acho que ele vai fazer meio que essa função, né? De ter essa flexibilidade ali na sua utilização, até porque o Danilo eu acredito que não vai jogar, né? Já adiantando aqui os laterais direitos que ele chamou Danilo e Wesley. Eu acho que o Danilo não foi porque ele vai jogar, acho que o Danilo foi por uma questão de vestiário ou porque ele tem alguma afeição pelo Ancelotti. O Ancelotti já tinha deixado bem claro que ele ia antes, né? Então eu acho que o Danilo não vai para jogar. E o Wesley, ele é bom ofensivamente, mas ele tem algumas questões defensivas. Então talvez o Ibañez tenha ido muito por conta disso, né? Para colocar ele ali na marcação de algum ponta forte do time adversário, né? Da seleção adversária. Então beleza, o Ibañez até dá para passar aí. Mas agora, Léo Pereira do Flamengo, cara, esse aqui eu também olhei assim e falei, mano, por que Léo Pereira? Por que Léo Pereira? Enfim, eu olhei pra essa convocação aqui, eu não gostei, né? Eu até coloquei aqui na minha relação que eu teria colocado, que eu teria levado o Beraldo ou o Murilo, né? O Beraldo porque ele poderia fazer a função ali de volante em algum momento. E o Murilo porque é um dos melhores zagueiros da Europa hoje, né? Então eu levaria um desses dois, só que nenhum dos dois foi chamado o Léo Pereira, né? Eu achei uma decisão ruim, né? Essa pra mim é uma outra baixa dessa convocação. Pra mim ele não vai jogar, né? Não que eu espero que ele não jogue, mas eu acho que ele não vai jogar, porque as outras opções estão à frente dele, né? Pelo menos na minha visão. Né, só se acontecer alguma coisa aí, né, alguma situação bem específica, ele vai acabar jogando. Mas para mim essa foi uma surpresa negativa, né, mais uma surpresa negativa dessa convocação do Ancelotti, né? Já falei dos laterais direitos aí nesse meio tempo. E agora segue a lateral esquerda, né, que ele chamou Alexandre do Flamengo e Douglas Santos. O Douglas Santos ele já vinha convocando antes. E o Alexandre também, né, já vinha sendo cotado aí para estar na Copa, né? Não chegou a ser uma surpresa.
Eu não teria levado, né? Eu até comentei que eu teria levado o Carlos Augusto por ser uma opção ofensiva melhor. Mas ao que parece, o Brasil não quer atacar pela esquerda. Pelo menos é o que essa convocação deixou bem claro. Assim, o Brasil não quer atacar pela esquerda. Talvez deixar ali o ponta ou os meias ocuparem aquela área do campo. Mas, pelo menos a impressão que dá é que o Brasil não quer atacar pela esquerda. Então pegou 2 laterais defensivos ali, né? Pra mim não chega a ser uma surpresa, mas fica aí a pontuação, né? Eu não teria levado o Alexandre, mas enfim. Meio-campistas que foram chamados: Casemiro, Bruno Guimarães, essa é a meiuca titular, né? Fabinho e Danilo já tinham cravado meio que sua convocação ali na última data FIFA, né? Inclusive estavam na minha lista aqui, né? O Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Danilo. E ele chamou como quinto meio-campo, e só 5 meio-campos ele chamou, 5 meio-campistas, né? O quinto meio-campista que ele chamou foi o Lucas Paquetá. Eu confesso que quando eu ouvi o Lucas Paquetá, eu dei uma desanimada enorme nessa lista aqui. Porque assim, beleza, o Lucas Paquetá em algum momento da vida dele ele já teve um talento ali, né? Já demonstrou alguma valência para estar presente numa seleção brasileira? Já. Teve um momento aí nesse ciclo da seleção brasileira, né, dos últimos 4 anos, antes dessa Copa, nesse ciclo dessa Copa aí, onde o Paquetá era o único jogador da seleção brasileira, era o único meio-campista que a seleção brasileira tinha, que sabia tinha qualidade de fazer um passe em profundidade, de fazer um lançamento para o atacante, né, falando português bem claro, né, bem fácil de entender. Ele era o único jogador capaz, né, naquele momento da seleção, de fazer um lançamento em profundidade. Só que assim, a seleção brasileira hoje, ela não é mais a mesma seleção brasileira dessa época aí, né? Porque nessa época eu nem lembro quem era o treinador em questão, né? Não sei se era o Dorival, não sei se era o atual técnico do Corinthians, que eu até esqueci o nome dele agora. Assim, não sei se era o cara que estava treinando a seleção sub-20 da seleção brasileira, né? Rolou até isso, né? O Ramon Menezes. Nossa, o Ramon treinou a seleção brasileira titular, cara. Enfim, separa para outro vídeo. Então, assim, quando chamou o Lucas Paquetá, eu fiquei bem decepcionado, né? Porque, pra mim, eu não vejo ele com qualidade para ser jogador da seleção brasileira hoje. Simples assim, né? Para mim, por mais que ele que coloquem nele assim, que vejam nele, né, que alguém possa ver nele uma versatilidade de atuar em todas as posições ali no meio-campo, beleza. Ele pode ter essa valência, né? Ele pode atuar como primeiro volante, como segundo volante, como armador. Eu também acho que pode. Só que assim, se você pegar 3 vezes 1, é 3. Se você pegar 3 vezes 0, é 0, cara. Usando um exemplo bem fácil de você entender a minha opinião, né? Porque pra mim, ele pode, beleza, fazer as 3 posições ali, mas ele não faz nenhum direito. Então, pra mim, não justifica a convocação dele, né? Não levaria de jeito nenhum, né? Não levaria de jeito nenhum o Paquetá. Pra mim, Gerson demonstrou muito mais valor na seleção brasileira até hoje, né? Não sei como é que ele tá no Cruzeiro nessa temporada, mas na seleção ele já se provou sendo um cara útil nesse ciclo da seleção. O Andrei Santos, eu acredito que ele tenha sofrido demais, a avaliação do Andrei tenha sofrido demais por conta da má fase do Chelsea, né? Então acabou que o Andrei Santos perdeu sua vaga para o Paquetá, né? E o meio campo da seleção brasileira fechou com esses 5, né? Eu não teria levado o Paquetá, mas dizem que o Ancelotti gosta dele, né? Então, beleza. Chega de novidade ruim, vamos para as novidades boas, né? Agora para o lado do ataque, né? O ataque, foram 9 jogadores chamados para o ataque da seleção brasileira, 9 atacantes. E a lista seguiu com Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. A grande surpresa aqui para mim é o Endrick,
né? Porque ele não vinha sendo chamado. Só que ele fez um final de temporada ali no Lyon muito bom, né? Até para mim eu levaria ele, né? E eu fiquei muito feliz de ver que o Ancelotti o chamou, né? Porque é mais uma opção que pode agregar ali. Sempre quando ele entra jogando pela seleção brasileira, ele causa alguma coisa, ele causa algum alvoroço, né? Ele participa ali e tal. Então, assim, não tinha ele como certeza na Copa, mas ele vai, né? Então, muito bom que ele vai. Fico muito feliz, muito contente. Eu levaria ele também. E a outra surpresa é o Neymar, né? Neymar Júnior. Tava ali todo uma questão, né? Vai, não vai, leva ou não leva, convoca ou não convoca, né? O Ancelotti falando sobre as questões físicas do Neymar, né? Que nas outras convocações, eu particularmente falando, não teria convocado também, né? Porque o Neymar ele vinha se recuperando e pegando o ritmo de jogo, né? Pegando força de novo, né? Para poder jogar. Então, não levaria o Neymar baleado para nenhuma dessas convocações, até porque, justamente usando o argumento do Ancelotti, né? Que, cara, você não precisa testar o Neymar. Né? Você sabe o talento que ele tem, sabe o quanto ele pode agregar, né, positivamente no grupo. Então, não precisa testar a habilidade dele no time. Habilidade o cara tem. Então, dá oportunidade para outros jogadores aí, vamos testar outros jogadores e fazer uma avaliação final depois. Então, assim, para mim, corretíssima a forma com que o Ancelotti e sua comissão técnica fizeram, né, como que eles trataram o Neymar de todo esse fim de ciclo aí pré-copa, né, dando tempo para ele se recuperar ali no time dele, né, dando tempo para ele voltar, para ele recuperar o físico, a intensidade de jogo, né, para ele recuperar o bom futebol dele também, né, tempo de jogo, porque quem joga bola como eu, cara, se você ficar alguns meses sem jogar bola, como foi o caso do Neymar, ele ficou parado um maior tempão aí por causa daquela contusão dele no ligamento, né? Meu, quando você fica muito tempo sem jogar bola, você vai jogar bola assim depois de um tempo, você acaba perdendo um pouco o tempo, né? Você acaba perdendo um pouco o ritmo, né? Um lance que você faria ali rapidão, né? Principalmente jogador rápido, né? Que tem essa agilidade. Às vezes você até pensa nisso, mas você não consegue executar porque o corpo não responde, né? Aí vai da recuperação, vai do momento físico, né? Vai da idade também. Até o próprio raciocínio não fica tão rápido, né, tão ligeiro como era antes, né? Então tem toda uma adaptação, aí um tempo de adaptação para poder voltar. E eu acho que, assim, eu não tenho acompanhado, não tenho assistido os jogos do Neymar, mas eu tenho visto os vídeos que circulam na internet, né? Eu tenho acompanhado as notícias muito por alto, porque eu não consigo assistir os jogos aqui, né, do Santos, não consigo assistir todos os jogos do Santos. Mas, assim, pelo que eu vi, né, dos vídeos, pelo que eu vi, tanto dos vídeos dos caras que querem ele na seleção, quanto daqueles que não queriam ele na seleção, né, porque tem muito disso. Tem os caras que pegavam só os recortes ruins dele ali e colocava, né. Em contrapartida, aqueles que queriam muito ele na seleção brasileira pegavam os recortes bons dele e colocavam ali num vídeo só, e fazia aquele compilado falando, meu, tem que chamar, o outro falando, mano, não pode chamar, não tem como chamar. Então, assim, a minha avaliação, analisando tanto um quanto o outro, é que ele tá bem fisicamente. É claro que ele não vai ser o Neymar de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Ele não vai pegar a bola ali do volante, sair arrastando que nem ele fez num gol contra o Inter, né? Saiu correndo no meio da zaga todinha do time adversário e fez o gol. Ele não vai fazer isso. Ele não tem mais condições de fazer isso, até porque o futebol hoje evoluiu, principalmente o futebol fora do Brasil, né? Futebol na Europa. Os zagueiros lá, eles são muito melhor preparados, né? Pelo menos na minha visão. Eu acho que o sistema defensivo e fisicamente os zagueiros de lá são muito melhores, né, do que o enfrentamento que a gente tem aqui. Então, assim, ele não vai ser esse jogador que vai sair driblando todo mundo, costurando todo mundo. Eu acredito que ele não tenha essa força, esse vigor, né, para fazer isso ainda, né? Eu acredito que talvez ele recupere um pouco disso ainda. Eu acho que não está ainda no tempo. Acho que ele ainda pode melhorar para mais do que ele já está, né? Melhor do que ele já vem jogando fisicamente. Eu acho que um cara para fazer isso talvez seja o Vinícius Júnior, talvez seja o Ryan, que para mim não foi tão surpresa assim a convocação dele, mas fica a menção honrosa aqui, né? Muitos tinham outras opções aí pro ataque. Eu mesmo nem coloquei ele na minha lista, né? Eu tinha colocado aqui
Eu não tinha colocado ele, né? Eu tinha colocado 8 atacantes, né? Eu não coloquei 9, coloquei 8. Então, assim, tomou a vaga do João Pedro, né? Que é outro jogador que vem sofrendo pela péssima fase do Chelsea, pelo futebol bem fraco que o Chelsea tem demonstrado aí nos últimos tempos, né? Principalmente nessa reta final de temporada. E assim como o Andrés Santos, o João Pedro também acabou perdendo sua vaga na seleção. Eu acredito que muito por conta do desempenho do seu time, né? Só que aí, se a gente for parar para pensar, poxa, mas o Neymar acabou de ganhar uma vaga ali e o Santos acabou de tomar a sacolada aí, né? O Santos não vem bem das pernas, né? Beleza, concordo. Só que, cara, individualmente falando, você preferia levar o Neymar ou o João Pedro? Né? Eis a questão. Eu preferia levar o Neymar, que eu acho ele mais versátil e eu acho ele mais jogador. Só que aí tem outro ponto. Aí você vai olha pro caso do Lucas Paquetá, por exemplo, né? Voltando no Lucas Paquetá, ele tá jogando no Flamengo. O Flamengo é um dos melhores times do Brasil, né? E o Andrés Santos tá no Chelsea lá. Não concordo que ele não tem jogado tão bem como em outros momentos ali, tem perdido espaço. Mas ele vinha sendo convocado e ele perdeu a vaga pro Paquetá, né? Então, assim, é mais um ponto que pra mim não faz muito sentido a convocação do Paquetá. Mas, enfim, gostei muito do Endrick, gostei muito do Neymar, gostei do Ryan, porque apesar de não acompanhar tanto o futebol dele, é muito jovem ainda, é um garoto, então ele tem muito para crescer ali na seleção brasileira. Talvez tivesse sobrado uma vaga ali pro Antony, né? Muita gente tava falando do Antony. Talvez pudesse deixar essa vaga justamente para o João Pedro ou para o Pedro do Flamengo, né, que é outro cara que eu gosto bastante também ali como centroavante. O próprio Igor Jesus, né, que perdeu muito espaço também nessa reta final aí do ciclo da seleção brasileira, o ciclo da Copa, e acabou não ficando de fora, né, acabou não indo. Mas enfim, o Ancelotti convocou esses aí. O que você acha? Faltou alguém? Eu esqueci de comentar de alguém. Você gostou da convocação? Teria colocado alguém diferente aqui do que eu comentei? Deixa aí nos comentários, quero ver sua opinião. No mais uma vez, deixa o seu like aí, compartilhe o conteúdo com quem você quiser. E vamos seguir acompanhando a seleção brasileira aqui, os preparativos para a Copa. Beleza? Valeu, galera!